O corte já vai começar, mas rapidinho um convite que eu quero fazer para você. Venha conhecer o restaurante Sete Mares em São Caetano do Sul, exatamente. Buffet de frutos do mar e todas as outras opções para você desfrutar no restaurante Sete Mares. Pode seguir no Instagram também, @restaurante 7 numeral Mares. Tamo junto. Ah, o cara é tranquilo, cara. O cara é de grupo. Tomaram uma cervejinha junto, Gil? Ele só às vezes não ia treinar, né? Tinha um dia ou outro. Você assistiu o documentário dele? Do Adriano? Não vi. Você já viu o Não vi, documentário não cheguei do a Adriano? ver, velho. Cara, depois... Sensacional. É sensacional. A história do Adriano Ele é um cara muito é um simples, negócio né, velho? comovente, a história do Adriano. É um negócio... Depois que você assiste isso aí, você não tem coragem de criticar ele em absolutamente nada que ele fez na vida dele. Porque o que esse cara passou não é pra qualquer um. Não, você pega. Eu vi a história do Tevez, né? Que você vê que a dificuldade, o que eles passaram, lógico que nós vemos de família humilde, de dificuldade, mas você vê que esses caras, assim, eles teve uma história de vida muito complicada desde o Muito. A começo. do Adriano, cara... Então, assim, o Adriano era um cara, sempre foi um cara do bem, molecão, brincalhão. Então, mas ele é meio zoeiro, né? Ele é molecão, sabe? Você fala assim, não é um cara sério, é um cara sério, mas ao mesmo tempo você vê que ele é um brincalhão, molecão. Humilde pra caramba. Humilde pra caramba. E tem gente que, por conta disso, dentro do futebol, não vai gostar, por conta Ele te recebeu bem lá no Flamengo, Adriano? Recebeu, ele sempre recebeu todo mundo bem ali. Ele era rei lá, né? Ele era o rei, ele já era... Na verdade, quando ele voltou, né, pra finalizar ali o que ele começou. Ele saiu do Flamengo muito cedo, né? E ele não era centroavante, era meia. Teve a oportunidade de voltar e se consagrar. E ele se consagrou, já tinha experiência de Europa. Agora, eu quero saber, ele te levou pras festas? Porque Ah, senão isso não recebeu bem. uma cervejinha. Senão não recebeu bem. O Porque a querosene. festa do Adriano e do Ronaldinho Gaúcho, eu queria ter ido, quase fui em uma. Ele me convidou, eu que não fui. Você perdeu, Gil. Porque assim, eu cheguei no Flamengo, eu fiquei 7 meses no Inter, desde o começo do ano. Quando eu tive esse problema com o Inter lá, não foi nem com o Tite, nada. Foi eu que pedi pra ser desligado, e aí acabou que eu fui ficando lá só treinando. Então eu perdi esse time, e aí quando eu voltei, quando eu fui pro Flamengo, eu fui só em setembro. Eu cheguei lá em setembro, é igual agora, chegar Isso, agora... quase no final do ano já. Eu só treinando, os caras já têm um campeonato inteiro nas costas, jogando vários jogos nas costas, eu não tinha nem jogo nas costas, eu não tinha nem jogado. E aí eu cheguei, só que eu tava bem fisicamente pra treinar junto com todos ali, mas pra jogar eu precisava do ritmo ainda, né? Então assim, aí teve um dia lá, dia de quinta-feira tinha uns negocinhos lá na casa dele, ele falou, ó, de quinta, se você quiser tomar um negócio, vai lá em casa. Só que eu falei, eu tô sem força, eu preciso voltar a jogar, né? Eu preciso jogar. Era o que eu precisava no momento. Se eu tivesse jogando, aí eu falei, se eu for com ele, pode ser que ele me coloque pra jogar, mas eu não vou aguentar jogar. E se eu não for, aí eu também não vou, né? Então eu vou com ele e não jogo. Se eu não for, também não jogo. E aí tava ele e o Zé Roberto, os caras estavam voando. Mas aí eu preferi não ir, entendeu? Eu falei, não, eu não vou porque vocês estão voando. Tô me recuperando eu tô tentando me recuperar, vocês estão voando. A gente sabe que o jogador tem hora que tá numa fase, o Adriano na fase que ele tava, o Zé Roberto, até o próprio Pet tava no meio ali, com 38 anos, tava comendo a bola. Pô, os caras estavam voando, cara, voando. O Léo Moura, Tem muita diferença de jogar em São Paulo e no Rio de Janeiro? Onde tem mais zoeira, assim, no bom sentido da palavra? Não tem muita diferença. A diferença é que o Rio é menor, né? Então, assim, você fica mais em evidência ali no Rio. Aonde a imprensa pega mais no pé? Aqui em São Paulo, com certeza. Em São Paulo? Com certeza. Muito mais? Muito mais. Nem se compara. Nem se compara. Mas agora, se você falar de duas torcidas, aí a do Corinthians é muito mais... Apoia o tempo todo, a do Flamengo já não. Então você tem... Esse assunto é bom. Lá se você jogar... duas mal, ou até ganhar jogando mal, a torcida vai. Aqui a torcida do apoia. Flamengo? Então aqui você tem a imprensa cobrando, mas você tem uma torcida, pelo menos do Corinthians. Do Corinthians, é só ela mesmo, que é assim. E lá no Flamengo já é o contrário. A torcida, você vê, o Tite tá ganhando, tá sendo cobrado. Só que a imprensa lá, assim... É muito diferente as duas torcidas, então. Muito diferente. E depois do jogo? Porque depois do jogo a torcida do Corinthians é braba.
Então, a E torcida... lá também é, né? Os caras vão lá no aeroporto Os caras, também, né? sim, os caras também, toda a torcida tem essas manifestações, né? Mas são pacíficas, a grande maioria é pacífica. Só que eu acho que nessa quesito a torcida do Flamengo leva mais na esportiva. Os cariocas são mais maleáveis, assim, né? Nesse ponto, né? Eles dentro de campo cobra mais que a do Corinthians, o Corinthians mais apoia. Mas fora, não, fora assim, Inverte, então, né? inverte, as coisas invertem, né? Mas é completamente diferente os dois estados, assim, né? Quanto E a imprensa? quanto a cobrança. Por que você acha fala que a... Acha não, né? Você sabe o que você tá falando. Por que você fala que a imprensa de São Paulo é muito pior nesse sentido do que lá no Rio, por Acho exemplo? que até pela quantidade, né? Quantidade de programa, quantidade de... A maneira de ser, de criação, eu acho que o paulista, ele se cobra mais, né? A pessoa, o paulistano, o paulista, né? Nós paulistas, tanto é que tem a rixa de carioca e paulista, né? O carioca é um cara mais na dele, mais tranquilo, eles brigam mais, mas eles são mais, eu acho que é mais na criação, assim. Então eu acho que o torcedor, o pessoal do Rio, ele cobra bem menos, pelo menos é o que eu vi. E também assim, eu peguei o Corinthians em boa fase Não, e o tudo Flamengo bem. em boa fase, né? Tudo bem, mas é o que você sentiu, assim, né? Sim. Que a pressão da imprensa é mais forte em São Paulo do que no Rio. Você já teve problema com alguém da imprensa específico? Algum jornalista, em algum programa? Não, eu só tive aquela frase. Essa a gente vai falar já. Aquilo não é problema, pô. Aquilo é... Não, cara, eu nunca fui Mas cara... assim, de discutir com um repórter, Não. ou alguma cobrança que você não achou justa com você, alguma mentira que falaram sua na televisão. Então, Alfinete, aqui assim, eu sempre fui um cara muito profissional e sempre respeitei também os profissionais que trabalhavam e eu também nunca fui um cara de ficar acompanhando o pós-jogo, né? Eu acho assim, tem gente, a maioria acompanha tudo, né? Depois os jogos, os resultados. Os programas Você vê o todos. Vampeta fala que ele via todo o time, né? Que ia jogar, quem ia jogar. O Vampeta sabe a escalação do time reserva do outro time. Caraca. Quem jogou, o dia que jogou. Eu não sou esse cara, eu nunca fui o cara que... Então eu também não era aquele... Lembra que tinha o lance lá? Que Sim, ficava... Lógico, pô. Os caras iam ver a nota lá, ia ver tudo. Não, isso é ruim, pô. É ruim. Não presta, isso não presta. E aí, assim, eu nunca fui esse cara que pegava o jornal, ia ver tudo que estava acontecendo. Eu sabia se eu tinha ido bem, se eu tinha ido mais ou menos, se eu tinha ido mal, né? Eu tinha esse termômetro. Mas é assim, eu nunca fui cara de ficar olhando, tá? Hoje mesmo agora, rede social, eu nunca fui cara de ver o que comentaram no Instagram. Você viu lá que... Eu nunca fui esse cara, né, de ficar pegando o externo. Então, porque às vezes você pega, o repórter falou de você lá e tal. E aí às vezes você nem escutou o que foi, né, como foi. E aí você vai lá e briga, entendeu? Vira buchiche, fofoca. Você tá falando disso? Tem comentário aqui já no chat do YouTube aqui.